Creio que nunca se discutiu tanto a política externa brasileira na mídia nacional e internacional como o que ocorreu na semana onde Lula teve dois eventos importantes, um a visita à China e outro a recepção aqui no Brasil do ministro de Relações Exteriores da Rússia, causou tanta controvérsia, seja na mídia nacional, seja na mídia internacional. E é interessante a forma pela qual elas se colocaram. Eu tenho dito que em um ponto do governo Lula, nós podemos ter certeza que não teve estelionato eleitoral na política externa. O que o presidente Lula está falando e o que ele está fazendo é exatamente aquilo que ele fez nos seus governos passados e no que ele declarou o ano passado durante a eleição. E não tem, pode-se discordar, pode-se apontar, obviamente, outros caminhos, mas aqui as coisas são muito claras. Toda e qualquer declaração de Lula, a pessoa pode objetar quanto uso de palavras, mas não de conteúdo. Quando o Lula se referiu à questão do dólar, dizendo que seria importante que Brasil e China tivessem uma moeda para reger as suas trocas. Olha, se vocês olharem os jornais da semana, os jornais internacionais, um dos temas é a desdolarização do mercado global. O dólar tem perdido campo já há algum tempo, e, portanto, há, obviamente, questionamentos em relação a isso, e não é nada isolado, não é nenhuma proposta estapafúrdia do Lula. Em relação à guerra da Ucrânia, o que o Lula tem dito desde o primeiro momento? O Lula tem dito que é contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, e isso não ficou só no discurso, foi o voto do Brasil na ONU, mas, ao mesmo tempo, o Brasil não concorda com o encaminhamento que tem sido dado ao conflito pelos Estados Unidos e seus aliados. Costuma se referir a isso como neutralidade. Eu não gosto dessa posição, porque é uma outra posição. Quer dizer, não é uma posição pró-Estados Unidos e aliados e não é uma posição pró-Rússia. É uma outra, que condena essas duas formas e propõe um acordo de paz. E não por acaso, essa questão que o Lula está colocando é a que predomina no mundo hoje. A maioria das nações no mundo hoje, claro, fora da Europa, ela se coloca diante disso, condenando as duas coisas. Se a gente olhar essa distribuição também no mundo, ela indica algumas coisas interessantes. Indica que boa parte do PIB mundial, por volta de 60%, de países que apoiam, estão ao lado da Ucrânia. O restante que tem essa posição, tem o PIB, a somatória do PIB menor no conjunto, mas a maioria da população. E a maioria desses países também que tem essa posição, tal como o do Lula, está no chamado Sul Global. Então, ou seja, colocando aqui que não tem nada de estapafúrdio nem de isolar. Pelo contrário, todas as declarações do Lula estão respaldadas de forma concreta o que tem acontecido na política internacional. É interessante que o Lula, quando assinou a declaração conjunta com a China, a respeito de Taiwan, reconhecendo que Taiwan faz parte da China, houve aí uma gritaria na mídia aqui no Brasil. Vocês sabem quantos países hoje têm relações diplomáticas com Taiwan? No mundo inteiro? 15. Creio que passou já para 13. Portanto, não distou em nada. A questão da Crimeia. Todo diplomata, mesmo os assessores do Joe Biden, sabem que a questão da Crimeia não tem volta.
Não tem como a Crimeia retornar à Ucrânia. Também, novamente, crítica ao Lula. E, por fim, a questão da responsabilidade da Ucrânia, né? Eu nunca vi nenhum tipo de acordo, né, de cessar-fogo, de paz, onde apenas uma das partes é responsabilizada. Para haver acordo, tem que ter responsabilidade compartilhada. Isso é impossível. O Lula uma das maiores habilidades do Lula é ser negociador, enquanto sindicalista, enquanto político. Ninguém vai ensinar isso ao Lula. Então, quando ele colocou que a Ucrânia tem responsabilidade, e é verdade, não é culpada, não tem a causalidade da guerra. Claro que é a Rússia que invadiu, mas ela tem responsabilidade, porque a guerra não começou apenas no dia que a Rússia invadiu, né? Desde 2014, quando houve todas as revoltas na Ucrânia, que veio, né, como consequência uma guerra civil. A Ucrânia, o governo da Ucrânia tem atacado sistematicamente a população no leste da Ucrânia, que é uma região pró-Rússia. Mas não estou aqui entrando no mérito, mas teve isso, e a Ucrânia tem se preparado para a guerra, como está demonstrado recentemente. Portanto, quando o Lula fala dessa coisa, é para ter negociação, né? Não pode ter só um lado. Se a gente quer a paz, quer a cessação do conflito, tem que ter medidas objetivas, né? E eu, apesar de todos os críticos aqui temerem, né, uma reação dos Estados Unidos, que, aliás, parece que não se pode criticar os Estados Unidos. Eu vou citar aqui o título de uma matéria do Washington Post, onde dizer, olha, o Brasil está se afastando do Ocidente e está tomando decisões próprias. Puxa, isso mesmo, quem toma decisão própria tem autonomia e soberania. Eu não sei o que é o seu Ocidente. Se esse Ocidente é o Ocidente que foi para a guerra do Afeganistão, que foi para a guerra do Iraque, que é responsável por centenas de milhares de mortos e milhões de refugiados, sim, é melhor não estar com esse Ocidente, né? Então é preciso pesar bem também essas análises, né, que têm sido feitas. Eu acredito que a política externa do governo Lula está muito bem estruturada, muito bem fundamentada e não está fazendo nada de forma deslocada. Está consoante o movimento que tem tido, de uma forma geral, no BRICS e no Sul Global.